Amados irmãos, bom dia. Hoje é dia 17 de abril do ano da graça de 2024. Continuamos a refletir a partir do texto de Atos capítulo 17, quando nesta sequência estamos a considerar a igreja em Tessalónica e como através dela certamente o Senhor nos abençoará e falará. E o que fizemos foi ir a Atos, no momento em que está a descrição da história da plantação do início da igreja lá em Tessalónica. E esta história naturalmente nos ensina muito. E já lembramos que um dos aspectos que temos que considerar é a direção e a soberania do Espírito Santo em todas as coisas, como Paulo e a sua equipa missionária esteve sujeita e dirigida à direção do Espírito Santo. Mas quando chegamos aqui ao versículo 2 do capítulo 17, já a equipa missionária em Tessalónica, diz: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Paulo e a sua equipa chegou a Tessalónica e tinha uma tarefa enorme pela frente. Aquela era uma cidade imensa, uma metrópole da época, uma cidade cosmopolita, multicultural, multirreligiosa e com uma atividade económica tremenda na época. E chegar a uma cidade como aquela e iniciar a pregação do Evangelho, obviamente é um desafio, sempre foi e sempre irá ser. E o que Paulo fez foi olhar para as circunstâncias e para os recursos que tinha e para o tempo oportuno. E de facto um dos recursos disponíveis era a sinagoga dos judeus, e porque no versículo 1, e eu não li o versículo 1, diz: tendo passado por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ou seja, Paulo aproveitou aquilo que era as oportunidades que tinha de ser ouvido e também aproveitou as oportunidades que lhe estavam disponíveis. Então, ao sábado, em 3 sábados, diz o texto, Paulo expôs a palavra e apresentou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amado, isto leva-me a se considerar, de uma forma muito particular, a necessidade que, na dependência do Espírito Santo, obviamente, na dependência total do Espírito Santo, estamos atentos para as oportunidades e para o tempo oportuno. Porque tantas vezes falhamos, tantas vezes perdemos as oportunidades e deixamos passar o tempo oportuno. E esta ideia do tempo oportuno, de facto, faz muito sentido, porque, bom, o texto, o autor da carta aos Hebreus fala lá no capítulo 4, versículo 16, falando: acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião ao tempo oportuno. O tempo oportuno, a oportunidade temporal, é algo que está no coração de Deus e que Deus sempre manifestou. O tempo oportuno de enviar o seu Filho, o tempo oportuno de nós sermos tocados pela palavra. Em Efésios, em Coríntios 6, 2, Paulo recupera um texto de Isaías, quando diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amados, há um tempo oportuno da parte de Deus para acontecerem coisas e nós precisamos estar muito atentos para isso. Precisamos estar disponíveis para a voz do Espírito Santo, mas também olhando da forma como Deus tantas vezes se manifesta à nossa volta, disponibilizando as oportunidades e o tempo. Se há uma coisa que nós aprendemos com a história do início da Igreja de Tessalónica, é que Paulo e a sua equipa, dirigidos pelo Espírito Santo, estiveram muito atentos às oportunidades e ao tempo oportuno de cumprir a missão e cumprir os aspectos muito práticos da partilha do Evangelho. Por vezes temos pessoas que passam pela nossa vida e que nós temos uma oportunidade, temos um tempo oportuno para lhe partilhar o Evangelho.
nós precisamos estar muito disponíveis para que, nesse momento, possamos ser usados por Deus para sermos eficazes e comprometidos com a missão, ao ponto de o fazermos junto daqueles que o Senhor tem colocado perto de nós. A vida cristã também inclui oportunidades e tempos oportunos. E por isso precisamos considerar isso seriamente, obviamente, dirigidos, conduzidos pela ação soberana do Espírito Santo, mas precisamos de corações e olhos espirituais atentos para que, olhando à nossa volta, possamos entender aquilo que o Senhor está a fazer. Porque também Deus tem oportunidades e tempos oportunos para fazer coisas na nossa vida. Também precisamos estar atentos ao que o Senhor está a fazer, para que no tempo oportuno e nessas oportunidades o Senhor possa agir no nosso coração. E se hoje há uma oportunidade e há um tempo oportuno para acontecer alguma coisa no nosso coração, que de facto isso possa acontecer para a honra e glória do Senhor e para a edificação das nossas vidas. Que o Senhor nos dê essa sabedoria da parte dele, através do Espírito Santo, para, com olhos e ouvidos e corações atentos, possamos ver as oportunidades e os tempos e os momentos oportunos para agirmos e sermos também tocados por ele. Para ele toda a glória, toda a honra, o desejo de um dia muito abençoado a todos os irmãos. Continuamos a cuidar-nos em oração uns pelos outros e que o Senhor nos dê a graça de logo nos voltarmos a encontrar. Um forte abraço e bênçãos do Senhor até lá.